Fala pessoal da You Can Talk, tudo bem? Hoje estou com o grande, incrível e espetacular Jefferson. Tudo bom, pro? Jeff? Rafa. Como é que você tá? Tudo bom? Seja bem-vindo ao You Can Talk. É um prazer estar conversando com você aqui. Eu te agradeço o convite. Jé, eu queria que você falasse, para começar, quem é o Jé? Né? Para que todo mundo saiba quem é você, sem ser eu falando, né? O que você faz, qual que é o seu trabalho e como que você está nesse ramo da música? Aonde que você atua, né, nesse ramo? Boa. Então, eu sou o Jefferson Borim, eu sou professor de música em primeiro lugar, gosto de dizer sempre isso. Sou músico também, né? Mas eu comecei como músico, né? A estudar música, com 12 anos comecei a estudar violão. E com a intenção de ser músico, de tocar em banda. Essa era a vontade ali na infância, vamos chamar assim, no começo da adolescência, né? E a coisa foi fluindo muito rápido, assim. Comecei a tocar em banda com 13 anos, um ano depois que eu tinha começado a estudar violão, eu já entrei na primeira banda. E foi uma banda que deu certo pra caramba pra aquela idade ali, sabe? A gente tocava todo fim de semana, era um negócio bem doido, assim. Tinha uma pergunta, você começou no violão? Violão, comecei a estudar Começou violão. fazendo aula de violão? Isso, eu fiz um ano de aula de violão, um violão emprestado, nem violão eu tinha. E depois, quando eu fazia um ano que eu tinha começado a estudar, aí o meu pai me deu uma guitarra, aí eu comecei a tocar guitarra também, fazer aula de guitarra e violão meio que ao mesmo tempo, assim, né? Eu já preciso fazer uma pergunta, Nossa, então. fica à vontade. Desculpa, é uma curiosidade que eu tenho, tá, Jé? Você já era cego quando Sim, começou? Já? é. E para encontrar professores que te ajudassem de fato, você encontrou bons profissionais que conseguiu te guiar, mesmo com essa... Ó, mais ou menos, vamos até aproveitar para dizer uns pontos. Hoje em dia melhorou muito isso, eu acho que eu percebo muito mais fácil para o pessoal que tem alguma deficiência, né? Mas, por exemplo, eu perdi a visão totalmente com uns 9 anos, mais ou menos. Mas eu já tinha deficiência visual desde nascença, né? Entendi. Então, o pouco que eu enxerguei foi pouco mesmo, assim, durante a infância, ali, primeira infância. E quando eu perdi totalmente, foi por volta dos 9 anos. Eu falo por volta porque, como foi gradativo, não teve um dia que eu passei a não enxergar mais nada, sabe? Você não vai... Chega um ponto que você não percebe tanto mais a diferença. Então, foi por ali, por volta dos 9. Então, a adaptação para isso foi fácil também, porque como foi aos pouquinhos, Você foi se fui me adaptando aos tempos. adaptando na vida ali, né, várias situações, você vai pegando jeito. E quando eu tive essa vontade, né, de começar a tocar instrumento, assim, eu ali naquela época eu não tinha muita noção do que seria problema, do que não seria um problema, né? Eu só queria fazer. E aí meus pais procuraram professores e não sei te dizer se eles teve dificuldade de encontrar. A dificuldade, na real, na época, era financeira, assim, não dava para pagar qualquer um, né? Não era fácil, assim. Então, meu pai e minha mãe acharam uma professora particular que dava aula próximo de onde a gente morava ali. E aí eu comecei com ela, e aí foi interessante, assim, ela super, né, tentou fazer o que ela podia, adaptar, né, vamos dizer assim, ao método que ela talvez tinha. Mas eu fiz aula com ela, cara, um mês. Porque ela falou, não consigo te ensinar mais porque você já tá muito avançado. Nossa! Um mês, cara, né? Nossa, Jé! Mas assim, aí eu percebo hoje, né, que assim, um pouco realmente eu desenvolvi rápido porque eu, né, me dedicava muito. E acho que ela também não era tão profissional assim. Entendi. E ela viu talvez ali que eu tava indo para um lado que talvez não era o lado que ela, né, poderia ajudar muito. E ela me indicou um professor, que não sei se era professor dela, eu já não lembro bem agora. E aí esse cara ia na minha casa. Legal. Então e aí ele era muito bom mesmo, assim. Aí eu fiz uma aula com ele um ano e pouco, e aí eu aprendi muita coisa com ele, assim. E essa questão que você perguntou, né, sobre a forma de ensinar, cara, ele nunca me transmitiu nenhuma dificuldade, assim. Ele me explicava as coisas, me mostrava, eu fazia, ele corrigia. Na hora de tirar músicas, que era um ponto, né, de como é que vai ler uma cifra, como é que vai ver uma tablatura, não usava isso nesse começo. Era tudo de ouvido mesmo, assim. Ele me mostrava, explicava, eu fazia, era totalmente prático ali. Mas fluiu muito bem, assim. E aí ele sumiu, como ele ia na minha casa, o dia da aula ele não foi.
E aí minha mãe tentou entrar em contato com ele, não conseguiu, e eu sei que ele desapareceu. Sumiu, cara. Nunca mais ouvi falar do cara. Quanto tempo, Jéssica, ficou com ele? Eu acho que é 1 ano e meio, mais ou menos. Poxa, que coisa. Mais ou menos. E aí eu fui atrás de outro professor, mas aí tinha uma escola de música, né, no bairro ali. E aí eu fui fazer aula lá, aí fiz mais uns 3 anos, sei lá, eu já não lembro mais direitinho os períodos, né? Mas aí a coisa já estava fluindo bastante, assim, eu já estava, né, tocando com banda, como eu falei, E o seu aprendizado, então, eu vejo que o ouvido, né, usar o seu ouvido para aprender as coisas deve ter sido muito importante, né? sim, foi o que eu... O começo de gostei, tudo. sim. Só que, como o meu professor, eu sei o seu tamanho de conhecimento teórico também, né? Sim. E para esse entendimento teórico, tudo você foi estudar nas escolas? Como é que foi? Então, quando eu entrei nessa nova escola aí, depois que o professor sumiu, aí ali tinha a aula prática e a aula teórica. E aí eu comecei a estudar teoria musical ali, né? Com o pessoal dali. Chamava Shalom a escola, nem existe mais, já faz bastante tempo. Shalom, que legal. Ali na João Firmino, na Assunção. Mas o professor era o Flávio Véspero. Ele era muito gente boa, o cara, sabe, interessado em ajudar, então ele realmente, as questões teóricas, ele dava um jeito ali de explicar, de me mostrar. Eu anotava do meu jeito ali em braille, algumas coisas, né, questões mais escritas mesmo. Agora, a parte da escrita musical, né, partitura, figuras rítmicas, isso tudo, foi bem interessante porque eles não tinham, e nem eu tinha também a noção de como fazer aquilo em braille. Existe um código em braille para música também, mas eu não tinha aprendido, né? Eu sabia braille, mas o normal ali, né? Não a parte musical. Mas aí a minha mãe me ajudou muito nisso, porque ela pegava uma folha sulfite e uma telinha, como se fosse uma prancheta assim, só que com uma tela. E aí ela desenhava as figuras rítmicas, por exemplo, de ponta cabeça, ou ao contrário, para quando virasse a folha, tivesse em relevo do jeito certo. Nossa, que trampo, Né? cara. Um baita trampo. E assim eu decorei os desenhos das figuras, os pentagramas, as claves, essa parte mais desenho mesmo, símbolos, com essa forma escrita normal. Então eu penso em escrita musical, não em braille, sim nas na normal. figuras, Isso. né? E assim foi, na hora que eu decorei aquilo ali, beleza, daí pra frente foi só fluir o conhecimento mesmo, né? Desenvolver a teoria ali. Nossa, que legal, que diferente, né? Porque é um mundo diferente, É né? uma adaptação, né? Mas é interessante. Mas isso que você me perguntou, só para, né, não perder o ponto, sobre se era difícil ou não. Depois disso daí, que eu já estava sabendo, legal, a maioria dos meus colegas, meus amigos ali de música, todos começaram a entrar na Fundação das Artes São Caetano. Entendi. E aí eu falei, também vou. Né? Pô, legal, eu era bem famoso, conceituado, não sei o quê. E aí eu fui, fiz o vestibulinho lá, sei lá como eles chamam aquilo. Né? A provinha para entrar, Provinha para entrar. E, cara, eu fui muito bem. Eu lembro, porque eu já sabia muita coisa. A prova não era escrita como papel, assim, para você foi diferente ou você teve que se virar? Foi meio assim, tinha muita coisa de áudio, né? Pela parte de percepção. Eles punham lá, você tinha que reconhecer as coisas e tal. E eu fui escrevendo em braille. Foi em braille, foi? Eu fiz em braille, mas eles não tinham em braille, eles foram me lendo. Agora estou na dúvida se eu fiz em braille ou se eu só usei o braille ali para pensar e tal, ou se eu ditava a resposta para eles anotarem. Agora eu não consigo me lembrar, faz Bastante 30 anos. Mas o que aconteceu foi... Mas a pergunta importante é, você sentiu algum desconforto? O desconforto foi depois. Durante a prova não, tudo bem, mas aí na hora de que saiu o resultado, eles falaram, você foi bem, mas a gente não pode te passar porque a gente não tem como te ensinar. Nossa. Então você não vai dar para você entrar porque a gente não é adaptado para isso, então foi negado ali, entendeu? Uau. Então essa foi uma única vez que aconteceu algo assim na música, vamos dizer, né? Nossa, te privar do estudo é complicado, né? Gé, uma pergunta, aproveitando assim, digamos que eles não fizessem nada, eles não vão mexer em absolutamente nada para te auxiliar.
certo? Não vou fazer nada diferente. Não vou pegar todos os materiais e transformar em braille, não vou fazer nada. Mas se você tivesse sentado ali, ouvindo os professores falar apenas, você já não ficaria satisfeito com isso ou não? Sim, eu acho que o ponto eram as provas. Eles pensavam, como é que eu vou Fazer a prova. uma prova ali, como é que ele vai responder aqui, a partitura tá ali, como é que ele vai, né? Então, assim, acho que no fundo só não pensaram uma forma diferente, assim, né? Então, Ou não quiseram pensar, né? sei lá, talvez seria algo muito diferente, muito esforço, mas passou e não me atrapalhou na vida musical em nada, assim, né? Então, Você conseguiu procurar... foi só realmente, como você perguntou, né, sobre se foi difícil ou não, assim, nunca foi difícil achar professores, mas essa foi a única situação que teve esse bloqueio, vamos chamar assim, né? E eu imagino que para você ter sido difícil a frustração nisso, ou não? Porque você estava ali querendo, ou não? Ou foi tipo, Foi duas sensações ao mesmo tempo, assim. Foi eu queria, porque eu acho que foi bem, deu aquela sensação de frustração do não vou... ficou parecendo que eu não passei, você entendeu? E na realidade não foi isso. Mas, no fundo, depois, na hora não, mas depois eu achei muito bom, porque a Fundação das Artes, para muita gente, ela, sei lá, leva a galera para um lado muito do jazz e exclui muitas outras coisas. Naquele período, pelo menos, era assim, né? E aí eu percebendo o pessoal que entrou lá reclamando de muita coisa, que tipo, sei lá, não era uma vibe que eu queria ter entrado mesmo não. Entendi, entendeu? Depois eu falo, pô, ainda bem que não deu certo. Quando eu estudei a sensação do jazz, eu tenho essa sensação, mas eu tenho também a sensação de ter vindo de escolas livres, que chama, né? Cursos livres, e não ter esse perfil de professor que eu tive lá, o professor judia, né? que judia um pouco, e eu acho que na verdade para mim foi bom, que eu precisava levar uns tapas na cara. Eu precisava levar alguns chacoalhões. Para assim. muita gente é bom mesmo, né? Eu falo para mim, assim, para mim eu acho que eu ia ficar meio bravo com os caras. Entendi. No fundo não foi tão ruim não. O Gé, eu queria continuar um pouco desse assunto. E o que você aprendeu sozinho, assim? É muito em questão de porcentagem? Ou não? Você foi aquele que precisou ser guiado? Eu vou até contextualizar, assim, porque vou falar um pouco de mim. Eu sempre precisei ser guiado, assim. Né? Na questão de ouvido, foi uma das minhas maiores dificuldades. E eu acho que também tem a questão da inteligência. Tem gente que tem uma inteligência de leitura, ou outras pessoas têm que pegar, e outras pessoas têm que ouvir, né? Eu acho que eu preciso que alguém me explique as coisas, né? Isso é uma questão do meu caminho. Assim, eu preciso de alguém me explicando. Eu estou lendo aqui, a minha interpretação não está rolando. Né? Explica para mim, por favor. Então, uma coisa... E é engraçado, já, porque em todo o curso todo o meu aprendizado que você faz parte, né? Que você foi um dos meus professores, a Central Arte foi uma das escolas muito importantes para mim. Eu sempre senti essa dificuldade, assim, e às vezes eu via vocês como meus professores, assim, eu falava, cara, como eu sou... Pelo amor de Deus, tá rolando aqui, eu não tô entendendo nada, cara, sabe? Eu sempre tive muita dificuldade, então... Às vezes eu falo para os meus alunos, olha, eu também, se você acha que eu toco legal, pode ter certeza que eu passei por tudo isso que você passou, assim. Sempre foi difícil, assim, né? Mas acho que a vontade fez com que eu conseguisse chegar aonde eu cheguei hoje. Eu sei que não é também muita coisa, mas já é satisfatório, né? Pra caramba. Então eu tive sempre essa dificuldade. Eu precisava que as pessoas me explicassem, e muitas vezes eu não entendia. A música, às vezes ela fica muito no mundo das ideias, assim, sabe? Quando eu converso com pessoas que tiram muita coisa de ouvido, sabe, eu percebo que cada um tem o seu, como que ele construiu esse método, né? É um método próprio, né? E eu queria saber pra você, porque agora a gente faz querendo ou não, pra mim é uma viagem, assim, como que o Gé pensa, né? Como que foi pra você? Você, em porcentagem, precisava que as pessoas te explicassem ou você sozinho conseguia criar esses métodos na própria cabeça, assim, de como que a música funcionava? Não, cara, era em porcentagem quase tudo, assim, uns 90% era autodidata, assim. Autodidata, né? Imaginei. Pelo menos. Não vou dizer que teve muita coisa que eu fui ensinado, assim, mas era muita coisa dessa, sei lá, estrutura de escala, o que é tríade, o que é teoria.
Aham. Mas assim, para mim facilitava muito, porque quando aquele conhecimento vinha, a prática daquilo já estava rolando. Entendi. Então era só era uma explicação do que eu já tinha entendido através do som. Muita gente fala que a gente aprende a falar falando, depois que vai estudar isso, né? Basicamente isso. Né? Fala e depois, o que eu tô falando é isso. Aí você coloca o nome nas coisas. Foi muito isso. Muito, muito dessa forma. Tanto que a hora que essa teoria, né, que foi explicada veio, me abriu um leque, assim, porque em pouco tempo eu estudei mesmo aula de violão e guitarra. Depois eu fui tocar baixo sozinho, cavaquinho, viola, 10 cordas, tudo sozinho. Eu nunca fiz uma aula de baixo, de viola, de cavaquinho com professor. Eu fiz assim, eu adaptava as coisas, escutava muita coisa, pegava dicas sempre, como tocava com bastante gente. Às vezes eu falava, qual que é o melhor jeito de posicionar a mão aqui nesse instrumento? Faz assim e tal, beleza. Mas era dificuldades que eu encontrava, ia lá e pedia ajuda, né? Mas já fazendo. Eu percebo que para aprender outros instrumentos, a teoria me ajudou muito. Sim. Né? O estudo teórico, né? E para você, tinha uma teoria ou era mais realmente o ouvido mesmo que te auxiliava? Era os dois, cara. O ouvido estava sempre ali ajudando muito, porque eu conseguia perceber detalhes com facilidade, timbres do instrumento, que às vezes a galera passa batida, assim, né? De detalhezinhos de qual o melhor jeito de tocar com o dedo, com a palheta, com, sei lá, pequenos sons que fica meio escondido ali, eu conseguia ouvir. Mas a teoria ajudava nesse sentido. Falar, cara, bom, se é essa lógica aqui, então ali naquele instrumento também é. Né? Então você acaba ajudando, principalmente para instrumentos de corda, né? Que é o que eu toco. Assim, se eu sento na frente de um piano, eu sei toda a lógica daquilo ali, mas a prática não rolou. Né? Eu não treinei piano na vida, eu sei muito básico. Mas se eu estudasse, se eu faço, agora eu vou passar 3, 4 anos estudando piano aqui sozinho. Com certeza eu saio tocando. Daqui um tempo. Entendi. Porque a teoria tá ali. Mas não tenho esse tempo. Não dá. Agora o canto veio depois. Eu ia te perguntar isso. Da onde que vem o canto, né? Sim. Que é realmente impressionante, assim, o quanto você canta. O canto ele veio, cara, interessante porque comecei cantando mesmo nessas bandas que eu tocava, eu comecei fazendo os backing vocal primeiro, depois eu fui ser o vocal principal, mas tudo assim, sem técnica nenhuma, sem ter estudado canto, nada. Só cantando ali eu era afinado e pronto, sabe? Vai, né? E só que aí depois eu falei, cara, preciso estudar isso aqui, porque eu quero melhorar, né? Eu quero ficar melhor. Eu tava muito no básico ali, né? Aí eu comecei a estudar, assim, fui fazer aula com uma professora particular, mas aí já era em 97, já fazia uns 5 anos, 6 anos que eu já estava estudando violão, guitarra, os outros instrumentos. Entendi. Eu já dava aula de violão há 2 anos. Nossa, que legal. Né, aula, violão e guitarra, assim, já fazia 2 anos que eu estava dando aula, que aí que eu fui começar a estudar o canto para valer. Nossa, e depois eu vou, só para não esquecer, eu preciso te perguntar como é que foi o começo de dar aula também. Sim. Né? Mas continuando, você começou a aula particular? Aí eu comecei a fazer essa aula particular por necessidade mesmo. Falei, cara, eu preciso melhorar, a gente ia gravar um disquinho, um CD, na época lá, com a banda que a gente tinha. Eu falei, eu quero fazer melhor. E aí eu gostei demais, assim, do estudo do canto. Né? E aí eu estudei, daí pra frente eu não parei mais, né? Fiquei estudando pra valer. Era uma coisa nova pra mim, né? Querendo ou não, tipo, a parte teórica musical é igual, mas a parte técnica de um instrumento pra voz é totalmente diferente. Então eu tive que estudar bastante, de novo. E, cara, eu estudei muito, assim. E o que me ajudou foi que a partir de um tempo começou a ter mais facilidade no acesso da internet. E aí eu comecei a pesquisar coisas, ficar vendo videoaulas e workshops, um monte de coisa, né? Assim. Entendi. E fui estudando até hoje ainda, cara. Né? Não paro de estudar. Jé, tem muitas pessoas, né, que querem cantar. E agora eu vou também falar um pouco sobre mim para contextualizar. Chegou uma hora, cara, que eu falei, não vou cantar. Por mais que eu quisesse, sabe?
Acho que a vergonha, ela é uma trava muito grande. Sim, pra caramba. Eu não consigo entender. A vontade de sentar no piano e cantar, às vezes sozinho, eu faço algumas coisas, até acho, olha que vozinha, né, bonitinha. Coisinha bonitinha. Deve estar tudo errado, assim, mas aonde que tá a pergunta, assim? Todos, sem exceção, conseguem cantar bem, ou as pessoas têm que nascer com um cromossomo a mais? Boa. Todos conseguem cantar bem. A diferença vai ser o tempo que cada um vai levar. Então, assim, existe um pouco dessa questão, vamos chamar de genética, que pode chamar de qualquer outra coisa. Cada um pode acreditar né, no que quiser de dom, de sei lá o quê. E tem gente que já parece que não fez aula, né? Sim. E quando tá super afinado, parece até que existe uma técnica muito grande. Sim. Por uma questão de imitação, né? Imitação, exatamente. É imitação e é convívio, né? Assim, então, essa facilidade que algumas pessoas têm maior tem muito a ver com isso, assim, com qual é o ambiente que essa pessoa vive desde né, de bebê, assim. Os pais cantam perto dele, cantam bem, cantam afinado, ele escuta muita música, né? Desde bebezinho, infância. Se ela tem estímulos, né? De alguém cantando perto dela, ela ouvindo muita música. Então isso ajuda muito sem aula, sem nada, já ser uma pessoa com mais facilidade em ser afinado e tal. Então, quanto maior esse contato, mais fácil vai ser, mais rápido vai desenvolver o estudo do canto ali, para ser legal e tal. Se não tem esse contato, vai ficando mais difícil. Né? Principalmente tem pessoas, eu já tive alunos que chegavam para aula de canto e falavam, cara, eu não escuto música. Não é que eu não canto simplesmente, além de não cantar, eu não escuto, não escutava música na infância, nada. Então era uma pessoa que tinha muita dificuldade, inclusive em reconhecer se o que ela estava emitindo era igual ao que era esperado, né? Uma nota no piano ali, por exemplo. Ela não só não afinava, como ela também não sabia se estava certo ou não. Né? Então tem os graus, os níveis, né? Então tem pessoas que cantam errado, mas sabem que está errado. Fala, putz, está errado, mas eu não consigo arrumar. Só de saber que está errado já é um passo à frente. Né? E é importante falar isso porque no começo, quando eu comecei a fazer aula de canto, eu era o que cantava errado e não sabia. Né? Eu lembro de uma coisa muito clássica que minha professora fazia. Ela achava a nota onde eu estava cantando e ela ia subindo. Né? Então eu cantava uma nota totalmente fora, ó, você está aqui, agora vamos, né? E até aqui. Tentando te trazer, né? Tentando trazer para a nota certa. Eu tinha essa dificuldade, mas eu não percebia. E depois de muito tempo de estudo, nem de canto, porque eu parei o canto, né? Depois de muito tempo de estudo que eu fui perceber, a afinação veio, assim, né? É engraçado. Mas você vê que ela veio por quê? Porque você desenvolveu percepção musical através de outras coisas. Né? Porque pelo seu contato com a música, direto, assim. Exato. Sempre, toda hora, todo dia. Então isso faz o seu ouvido aumentar essa percepção, né? Esse cuidado com reparar em pequenas coisas, né? Se for falar onde eu tô hoje nessa questão, eu tô naquele cara que sabe que canta errado. Né? Já tô num ponto bom, já. Eu comecei já. Não, mas é verdade, porque você sabendo que tá errado, você quer arrumar. Você sabe, pô, calma aí. E até a hora que você acertar, você vai perceber que tá certo também. Exato. Né? E aí o que me faz ficar assim, nossa, que trampo vai dar? É perceber que isso nunca vai ser, parece, nunca é muito, que isso, não vou falar isso. Parece que nunca vai ser natural, então deixa eu mudar, vai demorar para ser natural, né? Tá. Aquela coisa, eu cantava, eu tenho que estar tenso para saber que nota que é. No começo sim. Oh meu Deus do céu, eu vou estar, se eu ficar livre aqui vai sair cada pérola, né? Mas continua, já te cortei, perdão. Não, mas é isso, você vai percebendo, você vai aumentando a sua percepção, vai melhorando, então a sua pergunta, né, direta, todo mundo pode cantar bem, mas tem pessoas que teria que se dedicar muito e aí demoraria ainda assim muito para conseguir. Então eu não posso dizer para um aluno que chega, sei lá, totalmente desafinado, muito fora, assim, em quanto tempo eu vou cantar bem? Vai depender principalmente do tempo que ele tem para estudar aquilo. Né? E hoje em dia a gente sabe que, sei lá, principalmente o pessoal adulto, né? Chega para fazer aula de canto ali, faz aquela hora de aula por semana e vai pro trabalho. Exatamente, tem 1000 coisas para fazer e o pouquinho que ele consegue dedicar para aquilo é pouquinho mesmo, né? E é engraçado porque quando a gente entra em música, tem esse glamour, né?
Mas muitas vezes essa pessoa faz coisas tão complexas no trabalho com perfeição, assim. E hoje eu quero chegar, tá todo dia no trabalho, né? Tem que estar das 8 até as 17 na maioria das vezes, né? Então é a dedicação. Às vezes você faz coisa super complexa que eu não faço nem ideia de como você faz. Porque você se dedicou para aquilo. Porque você se dedica àquilo, porque você precisa se dedicar, né? Então é a mesma coisa. Talvez, se você tivesse a mesma disciplina, que é impossível, porque você gasta o din-din, né? Isso. Mas se tivesse a mesma disciplina de tal horário a tal horário, a se dedicar ao canto, a coisa vai andar mais rápido, com certeza. Não, sem dúvida. Engraçado, engraçado. Como que funciona a nossa cabeça nisso, né? Eu acho que, como eu falei, a trava é o principal, assim. A trava da vergonha do cantar. E isso aconteceu porque eu fiz uma audição, já, não sei se eu já te contei isso, onde eu cantei 2 músicas que eu estava começando a fazer aula de canto super mal, e meu irmão, viu, Elton? Ele me zoava, assim. Trauma. Não, me zoava demais, cara. E isso virou uma trava. Eu não vou me colocar nessa situação de novo, né? Por um tempo, eu não vou me pôr nessa situação de novo. Eu não vou mais fazer a audição para passar vergonha, né? Até que o cantar, ele volta, né? Com a vontade e também com uma necessidade da fundação. Então, precisava cantar, a aula de decepção, né? Aula de percepção. Eu preciso fazer e depois também tem a vontade, né? De querer sentar no piano e poder cantar. Mas a gente vê como esse trauma, ele funciona, né? É isso, cara. Acontece com muita frequência. Né? Não igual, né, de todo mundo, mas esse bloqueio vindo de alguma zoeira de alguém, ou alguma fala, às vezes até com uma boa intenção, mas que bate naquela pessoa de um jeito que não foi bom. Então, as pessoas já são tímidas para cantar. Isso no geral, assim, né? São poucas as pessoas que não têm vergonha de cantar, né, em público, principalmente. Naturalmente, mesmo que não tenha passado por nenhuma situação, já tenha um medinho ali, né? Eu vejo uma explicação para essa sem nenhum trauma, né? Vamos tirar o trauma primeiro, né? Porque todo mundo acha que consegue cantar. Por exemplo, poucas pessoas têm vergonha de tocar um piano, né? Em público, inclusive. Porque o piano, a pessoa vai lá, estuda, toca e tal, mas se você chega, põe uma pessoa na frente de um piano e fala, toca alguma coisa aí, qualquer pessoa, o cara fala, não, você é louco, nem sei nada, ele se afasta até do piano. Agora, cantar, como é uma coisa que está dentro de todo mundo, a voz ali, todo mundo acha que canta. Todo mundo tenta cantar, né? Todo mundo se arrisca a cantar. E tem, como você mesmo disse, tem pessoas que cantam bem sem ter estudado, né? Mas um karaokê, por exemplo, o karaokê o que é? Tá lá um equipamento, põe uma musiquinha, todo mundo sai cantando. Uns bem, uns mal, mas Eu todo não mundo vou, tenta. mas de jeito nenhum. Mas você vê que tem uma galera vai lá e não tá nem aí. Brinca, ri, pá. Agora pega um violão, coloca lá, um piano, sei lá, e fala, vamos lá, quem quiser pode vir tocar. Quantos vão? É verdade. Não é verdade? Então, porque ninguém se arrisca. Porque fala, isso aqui é uma dificuldade que eu não tenho nem noção. Agora, cantar eu tenho noção, todo mundo acha. E por achar, todo mundo julga. Você concorda? Então, tipo, é igual esses programas, né? The Voice, não sei o quê. Todo mundo julga, esse cara canta bem, esse cara canta mal. Mesmo quem nunca estudou canto, começa a dizer, esse aqui é bom, esse aqui é ruim, né? Então, essa noção, sei lá, que as pessoas têm, né? Ou falta de noção, de que pode avaliar as pessoas, gera nos outros uma inibição. Entendi. Do tipo, cara, todo mundo está me julgando. Me olhando. Analisando se eu canto bem ou se eu canto mal, né? Isso gera um bloqueio já automático, assim. E Entendi. quando acontece esses pontos, né, de alguém, sei lá, não foi muito bem numa apresentação, ou até não precisa nem ser uma apresentação, às vezes tá lá brincando em casa, cantando, Alguém aí chega fala alguma coisa. Nossa, você canta mal, hein? Pronto. Cara, aquilo fica, principalmente se for criança, fica como verdade absoluta, assim. É verdade. E aí, para tirar, é muito tempo aí de terapia. Ai, gente, eu lembro de um dia que eu vi uma apresentação da minha escola, o professor que ia cantar 2 músicas, não pôde ir, e não tinha ninguém para cantar. Aí você foi. Aí eu tive que cantar para todos os meus alunos, pais e amigos. Gente do céu, aquele dia foi delícia. Mas você foi. Foi e saiu afinado, hein? Saiu a pessoa falando, você fica falando que não canta. Deixa eu ir no banheiro ali que sujou algumas coisinhas.
Mas fez. Né? Teve que rolar. Ali teve que. Não tinha o que fazer, tinha que acontecer. E aí eu fui. Eu gostei que aquela sala voltava o som de algum jeito legal, assim, que conseguia me ouvir. A própria sala tinha Ajudava no ambiente. conseguia me ouvir bem, assim, e eu consegui ver que eu não estava errado. Se eu acho que começasse a cantar, comecei a ouvir uma nota fora aí, Deslanchar pro lado errado. já ia dar muito ruim. Ainda bem que a nota não foi uma coisa linda, mas aconteceu. E eu acho que foi todo esse preparo mesmo. Isso também resolveu pro que você precisava, né? Você estava ali para cantar para os alunos tocarem. Exato. Né? Então, tipo, o propósito era mais eles do que você, né? Exato. Aí facilita bastante também. Acho que os olhos ali, acho que não estavam tanto em mim, por mais que a minha vergonha tá grande. Você tava assim, mesmo que eu cante mal, cara, a ideia é outra, né? Exato. Mas ali eu coloco tudo. Aconteceu por causa do estudo sem parar de música em si, né? Ouvir, estudar. Você falou uma coisa muito interessante e faz todo sentido. Toda a minha dificuldade, esse mundo novo, essas coisas tão estranhas que eu estava aprendendo, essa estranheza com a matéria e essa dificuldade no cantar, de ser uma nota totalmente diferente do que eu deveria cantar, eu fazia, é porque ninguém da minha família é músico. Né? Ninguém, mas gostavam de música, ouvir música sempre aconteceu, né? Mas ninguém é música, não tinha um ambiente de ninguém mesmo da família, nem de parte de pai, de parte de mãe, foi o primeiro, né? Boa. E eu acho que, querendo ou não, aí foi a minha grande dificuldade, assim, não tinha, eu tinha que aprender tudo mesmo, o professor tinha que ensinar, né? Do comecinho, E eu sou um pouquinho, na minha época, quando eu comecei, não tinha YouTube, assim, né? Isso foi criando com o tempo, para ter mais coisas a correr atrás, né? E o ouvido nunca foi tão bom, então as coisas aconteceram que eu sempre sei que o professor me explicasse. Se fosse falar 3 dicas, um corte aqui ótimo. Boa. 3 dicas para alguém que quer começar a cantar. Qual que seriam as 3 dicas? 3 dicas, vamos lá. A primeira, ouvir muita música e tentar cantar junto. Não importa se vai sair bom ou não, tenta imitar. Né? Isso é a primeira coisa ali que é o que todo mundo faz até para despertar uma vontade de cantar. Né? Acho que senta no quarto ali, põe música e fica tentando imitar. Fechado, sozinho, sem ninguém te ouvir, de preferência no começo. A segunda dica é vai estudar canto. Vai estudar canto. Né? Porque, cara, tem muita coisa que você não vai conseguir sozinho perceber e mesmo que consiga, demora, sei lá, 10 vezes mais. Às vezes tem alguns atalhos, né? Muitos atalhos. E tem a questão até do estudo também, que tem a ver com, não só com a técnica muscular mesmo. Tem exercícios que te preparam para que você consiga fazer coisas muito mais fáceis, assim, né, do que você faria, fora o perigo de se machucar. Né, de se machucar mesmo ali, né, de zoar a garganta, zoar a prega vocal a longo prazo, assim, né. Então, estudar canto é essencial. Sei lá, uma terceira dica seria essa questão que você falou da vergonha, né. Tentar tratar isso, assim, de alguma maneira, para perder essa coisa do estou devendo algo a alguém, ou alguém está me avaliando o tempo inteiro, faça por você, né? Porque sempre vai ser avaliado, isso não tem como fugir. Todo mundo, para tudo, né? Todo mundo está botando o bedelho na vida de todo mundo o tempo inteiro. Então, se tem vontade, tem que estar disposto a errar, acertar, cantar bem, cantar mal. Isso é o de menos, tem que ser prazeroso. Né? E para ser prazeroso, você tem que fazer realmente não porque o outro vai dizer para você. É por você mesmo. Isso, eu tenho uma história legal. Muita gente fala disso, porque isso é meio traumático para muita gente. Quando entra na Fundação das Artes, o modelo de prova de lá, né? Foi também traumático para mim, entre aspas. Né? Muitos traumas. Vários traumas. Não, quando eu cheguei na fundação, eu estudei, estava com dificuldade, matéria difícil também, sempre foi dificuldade, né? Vamos lá, vou conseguir, vai dar certo. E a prova,
quando eu entrei na primeira prova da fundação, eram os 3 professores, mas toda a galera sentada lá. Senta aí e toca o bagulho que você não tá com muita confiança, né? Aí foi aquela coisa horrível, né? Cheguei lá e fiz uma prova um pouco... Não foi boa. Não foi boa, mas o meu professor foi da hora, cara. Ele falou um negócio pra mim que eu uso até hoje, que me auxilia nesses momentos, assim. Que é, quando você vai tocar em público, tenta pensar que você está dentro de uma bolha, né? Por mais que é difícil, mas tenta pensar que você está dentro de uma bolha fazendo pra você. Porque a primeira pessoa que tem que sentir o que você está fazendo é você. Sim. Se você não sentir, ninguém vai sentir. Não rola, né? Então, quando eu fui em público e vou tocar, eu tenho agora, a partir dessa fala, né? Eu tento pensar nessa bolha. Eu tento esquecer de tudo. É uma coisa meio doida, né? Que a gente uma faz. imaginação que você uma imaginação. Para me imaginar dentro de uma bolha que quem tem que sentir o negócio sou eu. E é engraçado que eu acho que o momento que eu mais sinto que eu toco é quando eu me apresento. Porque é onde eu mais me preocupo em sentir o que eu vou tocar. Né? Então eu vou tocar, então agora é outro momento. Aqui eu tenho que sentir tudo que eu estou fazendo. E esse pensamento de estar sentindo cada nota que eu vou tocar, ele me tira do público. Boa. Entendeu? Eu saio um pouco do público, esquece um pouco lá, porque eu tenho que me focar. Se preocupa menos com o que estão pensando ou olhando, né? Exato, tem que preocupar se eu estou sentindo. Então, eu sei que eu desço alguns BPMs, dependendo de qual for a música. Se for uma música mais calma, eu vou descer BPMs, eu vou tocar mais lento. Eu vou fazer uma coisa bem mais pra mim, assim, principalmente quando eu tô tocando sozinho. Pra funcionar, né? Pra funcionar, pra não ficar tão com vergonha. E funciona. Porque aí fica com, digamos, uns 110% de sentimento e que as pessoas acabam sentindo mais. Assim. A primeira professora de canto que eu tive, ela falava basicamente isso aí que você tá falando de outro jeito, né? Ela falava, o primeiro pelo que tem que arrepiar é o seu. Se você quer arrepiar o pelo dos outros, primeiro tem que ser o seu. Se o seu não arrepiar, não rolou. Vai rolar. Boa, Gé. Gé, seguinte. Eu vou fazer um bate-bola aqui pra gente saber como você pensa. Se você quiser falar um pouquinho mais sobre cada músico que eu vou dar aqui, você fala. Eu vou falar o nome de 2 cantores. Tá. E você vai falando qual que você prefere. E pode ter um porquê aí. Beleza. Certo? Vamos começar com Renato Russo versus Ney Matogrosso. Cara, mas aí depois os caras bons. Com qual você fica? Putz. Bom, primeiro são estilos bem diferentes, né, de tudo. Estilo de voz diferente, estilo musical diferente, né, do que cantaram. Vou facilitar, assim, pra você. Como que eu vou facilitar? Qual que você prefere? Não significa que seja o melhor. Eu escutei sempre muito mais Renato Russo na minha vida. Mas... Com muita tristeza. Não, eu não sei. Ó, se fosse pra falar quem canta melhor entre os dois, é muito difícil, porque os dois são muito técnicos, muito bons. E cada um aplicou para um lado, assim, né? Então eu iria mais pelo meu gosto pessoal. E vamos usar isso como padrão, tá? Pra você não ficar mal. Que nesse caso seria o Renato Russo. Tá, então o Renato Russo ganha. Só que teve épocas, né? Porque o Renato Russo teve períodos bons, né? O disco 4 Estações do Legião Urbana, eu acho que é o ápice do Renato Russo. Eu gosto. É ali. Então, antes disso ele não era ruim, depois ele não piorou, mas foi caindo. Mas ele também teve a doença e tudo, né? Ele foi caindo total. Por várias razões, Por ele estava caindo, né? Mas nesse disco eu acho que ele arrebentou tecnicamente, assim. Né? Não tô nem vendo as músicas em si. Eu falo ele cantando a técnica dele, eu acho esse disco incrível. E o Ney Matogrosso é bom até hoje. Então, cara, nesse ponto, se você pensar assim, o cara tem 80 e sei lá quantos anos... E ele ainda canta muito bem, quer dizer, cuidou muito bem da voz, ele, né? Mas ótimo se escolher entre os dois, eu iria no Renato Russo por gosto pessoal de estilo de voz, né? Isso. Então, todos são bons que a gente vai falar, certo? Pelo menos eu acho que todos são legais. Qual que você prefere por gosto pessoal? Tá, beleza. Fechou? Então, de Renato Russo e Ney Matogrosso? Renato Russo. Agora, Renato Russo ou Cazuza? Ixi, Maria! Não, aí eu não sou muito fã do Cazuza, então Renato Russo ganha. Renato Russo ou Milton Nascimento? Meu Deus. Aí você tá O Milton Nascimento, musicalmente, eu acho ele muito mais rico, assim, do que o Renato Russo. Né? Tem muito mais coisas, fez muito mais... Variou muito. Cara, é incrível a musicalidade dele. Só que, tecnicamente, cantando, o Renato Russo é melhor.
Certo. Tá. Renato Russo ou Djavan? Ai, quanto querer. E aí, como é que eu canto? Canto bem? Você canta bem, cara. Valeu, precisava disso. Principalmente no agudo, eu gostei pra caramba. Precisava disso, viu? De alguém falar positivamente. O Djavan, cara, eu não gosto só do timbre da voz do Djavan. E aí é gosto pessoal também. Né? Mas ele canta bem, as músicas são muito legais, mas eu ainda fico com o Renato Russo. Renato Russo tá arregaçando todo mundo, galera. Renato Russo ou Tim Maia? Tim Maia é outro estilo também, né? Muito do outro lado. Tecnicamente ele bom também, mas ainda pensando na técnica, eu prefiro o Renato Russo. Renato Russo é o Ali, cara. Renato Russo ou Ed Mota? Cara, mas aí assim, ó. Nada a ver uma vou coisa com deixar bem claro. Tecnicamente aí, o Ed Mota é melhor. Bem melhor até. Tem mais recursos. Só que eu acho ele muito mala. Então eu não consigo gostar. Eu não consigo, cara. Não consigo gostar do Ed Mota, desculpa. Boa. Renato Russo Perdeu. Você é bom, mas perdeu. pela outra pessoa. Tá. Vamos lá. Renato Russo ou Jorge Versilo? O bicho pegou agora, hein? Você viu? Agora o negócio ficou complicado. Jorge Versilo, cara, é um cara interessante, porque ele também explora bastante a técnica. Né? Ele tem umas músicas que ele faz uns falsetes bem legais, assim, bem feitos mesmo. Tem uma voz limpinha, né? Cuida pra caramba da voz, dá pra perceber. Eu gosto pra caramba. Né? Eu acho muito bom. E aí, caramba, empatar não pode, né? Tem que Empatar não pode. Vai, sai do muro, gente. sair do muro. Mas vai também pela questão do gosto pessoal, assim. Qual que você gosta de ouvir. Nesse caso eu gosto dos dois, mas eu acho que eu vou ficar com o Renato Russo por causa daquele período dele ali. Certo. Eu acho que ele... Nossa, agora é difícil, hein? Renato Russo contra o rei. O rei! Robertão? Roberto Carlos. Vamos lá, que as tiazinhas me perdoem. Mas, cara, o Roberto Carlos, ele é inteligentíssimo, porque pode reparar, tudo que ele canta, tudo, tá na região confortável. Então, ele canta muito bem, só que eu nunca ouvi ele cantando algo difícil. Entendi. Entende? Então, eu não sei dizer se ele cantaria bem uma coisa que explora extensões, graves muito fortes, agudos muito, né, lá em cima, ou timbres diferentes. Ele canta, as músicas são muito bem colocadas para ele ter uma zona de conforto ali, uma voz muito boa. E uma banda espetacular. Incrível. Cara, é todo o ambiente, entende? Então, assim, Tá tudo a favor. cara, ele não tem que fazer muito esforço para ficar bom pra caramba. Então, eu não sei dizer. Eu nunca ouvi o Roberto Carlos em desafios. Entendi, tá na zona de conforto. Ele tá sempre na zona de conforto. É muito bom, mas é na zona de conforto. Então, Renato Russo ganhou. Renato Russo ganha. Caramba, tem duas pedradas agora aqui, hein? Será que Renato Russo vai acabar com todo mundo? Falta só dois. Renato Russo ou Gilberto Gil? Boa. Tá, parei. Mais agudo lá. Tenta aí. Faz um corte, cara. Porra, vou fazer um corte disso. Isso vai ficar bom, se quiser. Até acertar, né? Vai fazendo. Ai, gente, então vamos lá. Renato Russo ou Gilberto Gil? Aí, ao contrário do Ed Mota, o Gilberto Gil é um cara gente boa, né, bicho? Tipo, puta história, nossa, músico, né? Muita composição legal. Eu gosto muito, mas eu escuto mais Renato Russo, então só por isso ganho o Renato Russo. Será que vai perder agora Renato Russo ou Caetano? Ah, não, aí, cara, o Caetano, tecnicamente, eu acho ele bem básico, assim. Entendi. Mas Mas ele aquele negócio de tremer a boca é bonito. Vai. Não é? É uma técnica uma isso, né? técnica dele, bonito, Mas ele é afinado, ele é, vai estar história também, né? Mas assim, por exemplo, se fosse entre Caetano e Gil, o Gil é melhor tecnicamente falando, na minha opinião. Caramba, mas a gente começou Né? com... Só que você não tá me ajudando. Você pôs lá um Renato Russo logo no primeiro. Tá, quem ganha do Renato Russo? Tem alguém? Agora é porque todo mundo que eu falei perdeu. Tem alguém que ganha do Renato aqui? Tem muita gente, cara. Mas famoso, assim. Ou se não tiver, tudo bem. A gente já sabe que... Eu colocaria hoje, na minha opinião, um cantor que eu acho tecnicamente incrível. MC Michael Bublé. Michael Bublé. Michael Bublé, eu acho hoje, dos caras que eu escuto e conheço,
Entendi. O cara da técnica, assim, ele abusa. Entendi. A gente não chegou muito em cantores estrangeiros, internacionais, mas tem uma galera aqui internacional que... Tem muita gente boa, cara. Principalmente, né? Esse é um problema do Brasil, né? Porque tem muito cantor bom no Brasil. Mas não tem Só que é um palco. outro estilo, exatamente. Então, assim, muita gente famosa não canta tão bem. E muita gente que ninguém conhece arrebenta, né? Qual que são, pra você, as suas inspirações, assim? Pode falar. De cantor? De cantor, de pessoa. Vamos começar com cantores, depois de músicos, né? Quais são suas influências, pessoas que você fala? Influências, né? Coisa que eu escutei bastante, gosto, continuo ouvindo. Renato Russo. Renato Russo, mais interessante, né, cara? Não é um cara que eu fico escutando hoje. Foi na adolescência, eu ouvi bastante. E acho que tecnicamente que ele cantou bem e tal. Mas eu escuto muito mais outras coisas, assim. Oswaldo Montenegro é um cara que eu escuto bastante. E gosto das composições dele. Ele não é um baita cantor, na minha opinião. Mas é um baita cara, sabe? Assim, eu acho bem legal. Gosto muito do Djavan também, escuto bastante coisa. Gosto muito de rock, né? De muita coisa de rock, mais pop rock talvez, mas uns rocks internacionais. Ouço muito Metallica, Iron Maiden, Dream Theater, né? Gosto bastante dessa praia também. Mas eu gosto bastante, por exemplo, nada a ver, né? De Enya, que é um outro... Pô, eu gosto pra caramba, cara. Eu gosto pra caramba, escuto. Gosto de umas bandas mais recentes, assim, Radiohead, gosto de verdade. Que é nada a ver, né? Outra praia. Então eu escuto muita coisa. A música não pelo virtuosismo, né, do música, pela mensagem, Isso, né? Eu não tenho uma banda de cabeceira. Você fala, cara, um cantor... Não tenho, eu nunca tive, na verdade. Eu acho que para falar que eu nunca tive, no comecinho, quando eu comecei a estudar violão, guitarra ali, eu escutava muito Guns N' Roses. Também gostei bastante. Então eu acho que naquele período sim, mas depois já não. Você tem músicas de cabeceira? Que quando você tá mal, você quer pôr uma música? Não tenho, cara. Eu tenho, cara. E é engraçado que todas são clássicas. Tô mal emocionalmente, deu ruim, namorada chutou a bunda. Eu vou pra aquela. Eu preciso ouvir aquela música. Às vezes é mesmo triste, mas tem uma coisa que a música tem um poder que é muito louco. Né? Não é que a música é triste, que eu vou ficar triste chorando, não. Ela me faz lembrar uma época feliz que eu tava ouvindo a música, mesmo sendo triste. Boa. Ela me faz lembrar algo. Legal. Que me traz uma sensação top. Te ajuda ali. Então eu passo tempo sem ouvir. Mas quando eu acho que eu preciso ouvir aquela música. Eu acho que eu preciso lembrar de mim. Então eu vou ouvir aquela música, eu lembro de momentos felizes e eu fico bem. Legal. Não, eu não tenho uma ou duas músicas, não. Eu tenho várias, assim, que eu vou escutando e acho legal, mas realmente não tenho. Tem uma coisa, né? Até interessante falar disso, eu acho. Eu sempre falei isso pra Amanda, né? Pra quem não conhece a Amanda, é minha esposa linda ali. Que está ali, né? Eu sou um músico, cara, diferente nesse sentido, porque eu não escuto muita música todo dia. Eu não canto quase. Eu falei pra Amanda, canta muito mais que eu durante o dia, sabe? Fica cantando, ouvindo música, fazendo qualquer coisa. E eu, não sei se é por trabalhar com isso, dando aula bastante, nos momentos que eu não tô dando aula, eu tô fazendo outra coisa. Então eu tô lendo, eu tô estudando psicologia, psicanálise, que eu também, né, sou psicanalista agora. Nossa, sério, já? E filosofia, sempre estudei muito. Então, cara, assim, eu faço outras coisas, né? Eu gosto de brincar com meus filhos, sabe? Tem outros interesses, assim, né? Então a música não ocupa o meu momento do hobby. Entendi. Entende? Não tem essa função. Eu acho que quando a gente trabalha com isso, tá muito, né? A música acaba perdendo tem músicas que acabam perdendo isso, né? Eu acho que quando eu faço uma música muito pro meu aluno, eu acabo deixando de gostar da música. Você escuta demais, dá uma enjoada assim. Acontece mesmo. E como eu falei, essas músicas, ela tem esse poder comigo, talvez porque eu só ouço naqueles momentos que eu preciso, né? Se eu ficasse ouvindo direto pra dormir, ela perderia esse poder que ela tem, né? É verdade. Eu acho que deve ser um pouco eu acho que é por aí, sim. Jé, foi um prazer. O prazer foi meu. Eu não sei falar essa palavra, me ajuda. Inenarrável, é isso? Inenarrável. Eu acertei a palavra? Inenarrável. Ter você aqui, esse é o
You Can Talk número 1. Eu acho que você é uma pessoa bem importante, né, para estar nesse número 1, porque você realmente fez parte do meu desenvolvimento como músico. Se eu tô aqui já é onde eu tô, não é muita coisa, mas eu tô muito feliz onde eu tô. Foi graças a ter profissionais como você para me Faz ajudar. tempo, hein, cara? Você tinha quantos anos quando você começou a estudar 15 na arte? Eu acho que eu tinha 15 anos, faz muito tempo que eu comecei a estudar lá. Legal. Mas é aquele que você saiba, assim, que a sua pessoa, como de todos os professores daquela escola, foram muito importantes para mim, uma questão de ter como... Pô, que legal. Sabe uma coisa que aconteceu, assim? Onde eu estudava, eu tinha uma imagem de músicos, né? E era boa, né? Mas quando eu cheguei na Central Arte, naquele ambiente que você construiu ali, eu via a música como um lugar melhor, assim. Eu via a música como é isso que eu quero para mim mesmo. E me espelhei muito em vocês, meus professores, assim. E eu fico muito feliz, muito feliz. Eu quero te agradecer. Eu que te agradeço, eu fico feliz por você ter conseguido sentir o que a gente queria passar. E se eu conseguir passar para os meus alunos o que vocês passaram para mim, eu vou me sentir muito, mas muito feliz e Com realizado. certeza vai. Isso é automático. Certo? Valeu, gente. Valeu. Muito obrigado. Tchau. Fique aí. Até a próxima.